A abertura de Star Wars, O Despertar da Força, destaca logo na sua primeira frase o acontecimento central da trama do filme, onde está escrito que Luke Skywalker desapareceu. Na sequência do episódio 7, o filme então mostrou a busca da resistência pelo Luke Skywalker, até o momento em que a Rey finalmente encontra o Mestre Jedi isolado lá na ilha de Actor. E no filme seguinte da trilogia, o episódio 8, Os Últimos Jedi, mostrou que o Luke Skywalker tinha desaparecido por opção, porque depois de perder o Ben Solo pro lado sombrio da Força, o Luke quis se isolar de tudo, dos Jedi, da Resistência, da Leia e até da própria Força. You think that I came to the most unfindable place in the galaxy for no reason at all? E essa atitude de se isolar da Resistência e do Jedi pode parecer um pouco estranha para um Jedi que antigamente foi um dos grandes líderes da Aliança Rebelde na luta contra o Império. Mas a verdade é que quando a gente para interpretar esse isolamento do Luke, a gente percebe que ele é um reflexo de pontos muito marcantes do passado do Luke e do Jedi como um todo. Então vamos dar uma olhada na história de Star Wars para entender por que o Luke Skywalker se isolou. Primeiro é importante a gente voltar para o acontecimento decisivo que fez o Luke querer se isolar de tudo, que foi a queda do Ben Solo para o lado sombrio da Força. O Ben era aprendiz do Luke Skywalker na nova Academia Jedi, mas mesmo sendo treinado no lado da luz, ele acabou sendo seduzido pelo lado sombrio da Força. Num certo ponto, o Luke sentiu que o Ben estava sendo consumido pelas trevas, foi confrontar o sobrinho e sentiu todo o poder do lado sombrio da Força que já emanava do Ben Solo. E repara só, presta atenção em como o Luke usa força para enxergar a mente do Ben Solo, e a visão que ele tem faz ele escutar o barulho do sabre de luz que seria do Kylo Ren no futuro, junto com o som de pessoas sendo atacadas. And it was beyond what I ever imagined. Então nessa hora, o Luke teve uma visão do que o Ben Solo poderia causar no futuro, porque o Ben já estava quase totalmente dominado pelo lado sombrio. E essa visão da queda do Ben Solo pro lado sombrio da Força acabou despertando o instinto agressivo do Luke, fazendo ele ter o impulso de ligar o sabre de luz. For the briefest moment of pure instinct, I thought I could stop it. E isso também é coerente com o passado de Star Wars. Porque da mesma forma, a visão da queda da Leia pro lado sombrio, como foi ameaçado pelo Vader lá no episódio 6, despertou a agressividade do Luke no passado. If you will not turn to the dark side, then perhaps she will. O Luke realmente ligou o sabre de luz na frente do Ben, mas ele não chegou a atacar. Só que mesmo assim o Ben atacou o Luke, e assim ele caiu completamente pro lado sombrio da Força, virando o Kylo Ren e matando os outros alunos da Academia Jedi do Luke. E a queda do Ben e o ataque à Academia Jedi fizeram o Luke se sentir culpado, porque foi por causa daquela falha de agressividade dele que o Ben se deixou levar ainda mais pro lado sombrio. E assim o Luke perdeu a fé no Ben Solo, na nova geração de Jedi e nele mesmo. O interessante é que no passado, Luke já tinha se abalado frente ao lado sombrio, quando ele se deixou levar momentaneamente pela agressividade do lado sombrio da Força, quando ele lutou com Vader no episódio 6. Tanto que depois ele se recusa a continuar a lutar, porque ele sabia que tinha chegado muito perto de ceder ao lado sombrio. I'll never turn to the dark side. E no futuro, o Luke se deixou levar mais uma vez por essa agressividade frente ao lado sombrio, por um breve momento, e assim ele perdeu o Ben Solo. O Luke se sentiu culpado porque ele não conseguiu tirar o Ben Solo do caminho das trevas. E por causa dessa falha, o Kylo Ren surgiu e a Primeira Ordem aumentou ainda mais o seu domínio sobre a galáxia. E assim o Luke Skywalker ficou totalmente descrente da filosofia Jedi. I will never train another generation of Jedi. I came to this island to die. O Luke sabia que a filosofia Jedi tinha falhado no passado, quando Palpatine conseguiu seduzir o Anakin pro lado sombrio da Força. O Imperador só conseguiu criar o Império Galáctico porque ele conseguiu seduzir um dos Jedi para as sombras, no caso o Anakin, que interferiu quando o Conselho Jedi estava prestes a prender o Palpatine. O Anakin foi um Jedi que caiu pro lado sombrio, destruiu o que restava do Jedi e assim
fez o Império dominar a galáxia. Da mesma forma que o Ben Solo também foi um Jedi que caiu pro lado sombrio, destruiu o que restava da nova Academia Jedi, e assim fez a Primeira Ordem expandir ainda mais os seus domínios. O Luke sentiu que ele não foi um mestre bom o suficiente, porque ele cometeu as mesmas falhas que os Jedi cometeram no passado. E assim ele concluiu que os Jedi estavam destinados a entrar num ciclo de violência sem fim entre luz e trevas. O Luke pensou que enquanto ele existisse, a filosofia que falhou com a galáxia continuaria a existir. E esse ciclo violento entre luz e trevas continuaria a ser prolongado. E por causa disso ele se isolou de tudo e todos. Não foi por medo de lutar, por não ter mais coragem, por nada disso. Foi porque ele, o último mestre Jedi, tinha falhado. E por isso ele achou que a filosofia Jedi estava destinada a falhar. E isso é coerente com o universo de Star Wars, porque foi isso que também motivou Yoda a se exilar lá no episódio 3. Into exile I must go. Failed I have. O Yoda percebeu que o Conselho Jedi falhou ao permitir que o Palpatine convertesse o Jedi Anakin Skywalker. E por causa disso, ele se exilou. Consumidos pelo lado sombrio, os Jedi foram. O Luke se exilou porque ele realmente pensava que o melhor para o futuro da galáxia era deixar que os Jedi acabassem, para que o lado da luz da força talvez retornasse de alguma outra forma. Só que o Luke estava errado. O Luke conheceu a Rey e percebeu que ela já tinha se tornado uma Jedi. Mesmo sem ter lido os livros sagrados, conhecido as regras da Ordem Jedi, sem nada disso. A Rey se tornou uma Jedi porque através da força ela queria ajudar os outros e fazer o bem. E por causa dela, o Luke percebeu que ele não era mais o único responsável pelo legado dos Jedi. O Luke viu que a Rey era parte da nova geração que podia acertar aonde ele falhou no passado. Da mesma forma que ele, o Luke Skywalker, foi a nova geração que acertou aonde o Anakin Skywalker errou. O Luke estava totalmente errado em se isolar. Isso foi uma falha do personagem, é verdade. Mas o interessante é entender que ele realmente teve motivos que fortaleceram esse ponto de vista dele. E a Rey foi parte da mudança que fez o Luke enxergar a situação de outra forma. Por isso que o Yoda diz no final do filme uma frase que representa perfeitamente essa passagem de geração do Jedi, que é o último grande ensinamento que ele transmite pro Luke Skywalker. We are what they grow beyond. That is the true burden of all masters. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e esse aqui foi mais um vídeo meu falando sobre Star Wars, mais uma vez falando sobre o Luke Skywalker, né, um dos personagens que eu mais gosto de analisar na cultura pop inteira. Esse isolamento dele na nova trilogia foi algo muito polêmico, né, mas que eu acho bem coerente com o passado de Star Wars, pra falar a verdade, né, o próprio mestre Yoda se isolou no passado, enfim, a gente viu o Luke se isolar novamente ao se tornar um mestre e falhar. É um ciclo que é muito bonito quando ele volta atrás no final da vida dele e luta mais uma vez ao lado da resistência, né? Então digam aí o que vocês acham dessa história toda do Luke Skywalker. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like porque me ajuda muito, eu agradeço demais. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, convido vocês a se inscreverem aqui também e dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo, porque lá tem todas as playlists do canal organizadas por temas de vídeo pra vocês assistirem. E é isso aí, eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu, show e um abraço!